Beleza, galera? Hoje é dia 30 de novembro de 2019 e no último dia 26 agora eu terminei de ler o livro chamado A Verdadeira Vida Cristã, escrita por João Calvino em 1550. Eu li a versão digital, mas a capa do livro é essa aí que aparece no seu visor. Livro importantíssimo e muito atual. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas falam que você pode se converter, você pode acreditar em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, mas você não precisa mudar os seus velhos hábitos. E isso vai ser batido bastante no livro. Uma das ideias principais do livro é a questão do levar a cruz. Ele vai falar sobre as adversidades que passamos na nossa vida, vai falar da necessidade de santificação, de mudança de vida, de buscar imitar a Cristo. Ele vai falar como devemos usar as bênçãos que Deus nos dá na vida nossa aqui na Terra, vai trazer esperanças para a vida futura e tudo mais. Então é um livro razoavelmente pequeno, ele é dividido em 5 capítulos, mas é muito profundo e muito atual. O livro é dividido em 5 capítulos, sendo que o primeiro ele fala sobre a obediência humilde, a verdadeira imitação de Cristo. No segundo ele fala sobre a autonegação. No capítulo 3 ele vai falar sobre pacientes e levando a cruz. É um dos capítulos mais importantes do livro, ao meu ver, e ele vai bater bastante nessa tecla a respeito das adversidades da vida, das ansiedades, dos conflitos, das desgraças que acontecem na nossa vida presente. No capítulo 4 ele vai falar sobre a desesperança no mundo vindouro e no capítulo 5 ele vai falar sobre o uso correto da vida presente. Muito importante também para que nós saibamos como levar uma vida correta, uma vida nos moldes cristãos verdadeiros aqui na Terra. Aí eu anotei aqui muitos detalhes importantes, mas eu queria focar apenas na questão do capítulo 3, onde ele vai falar sobre essas adversidades, que é um tema muito atual, né? Essa questão das adversidades, desses conflitos em que passamos, esse levar a cruz de Cristo. É muito dito hoje em dia que o cristão verdadeiro, quando está passando por alguma provação ou alguma coisa do gênero, é por ter pecado. Alguns falam que é por causa de maldição hereditária ou qualquer coisa desse tipo. E Jesus foi bem claro quando ele falou que nessa terra passaremos por aflições. Então no capítulo 3 ele vai falar bastante a respeito desse levar a cruz de Cristo. No capítulo 1, por exemplo, no capítulo 3, no item 1, ele fala sobre levar a cruz é mais difícil do que negar-se a si mesmo. O cristão fiel deve se preparar para uma vida dura, difícil, laboriosa e cheia de incontáveis penas. Isso vai muito contrário ao que é dito hoje em dia, que as pessoas com essas tal das doutrinas da prosperidade, que só pregam coisas boas e você só vai se dar bem, que você vai ser muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido materialmente, tudo mais. Está indo totalmente contrária ao verdadeiro evangelho. E isso está enganando muita gente que às vezes quer fazer trocas com Deus, né? Quer dar uma coisa, quer dar um para ganhar dois. E aí a gente sabe que isso é totalmente errado. Por isso que eu falo que esse livro, muito embora tenha sido escrito em 1550, ele é muito atual. Depois ele vai falar que Cristo não viveu sem provas, o próprio Cristo não viveu sem provas nem tristezas, mas foi grandemente afligido por elas. Toda a sua vida foi uma cruz perpétua. Então não adianta você querer seguir Cristo e o próprio Cristo sofreu a vida inteira aqui na Terra e você querer uma vida boa, uma vida tranquila. Então não adianta. Se perseguiram Cristo, vão perseguir você também. Quanto mais somos afligidos pelas adversidades, mais será confirmada a nossa comunhão em Cristo. E isso é interessante nós observarmos que conforme as aflições da nossa vida vão chegando, nossa comunhão com Cristo vai aumentando cada vez mais. Nós somos afligidos por doenças, por perda de parentes e amigos, por dificuldades materiais, financeiras, problemas emocionais, etc. Então nós somos cotidianamente afligidos. E isso tem o lado bom. Isso tem a parte que vai nos aumentar a comunhão para com nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer com que nós nos humilhemos, nós busquemos cada vez mais estar próximos dele. Também serve para que nós vejamos que essa vida aqui é passageira e que a gente não pode esperar muita coisa daqui não. Aqui a partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo, já estamos nos aproximando do nosso encontro com Jesus Cristo. E aí, nesse encontro, meu amigo, você só vai ter 2 opções. Ou a vida eterna gloriosa junto com nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ou a perdição e o inferno
eterno também. Depois ele fala que a cruz nos torna humildes, não há nenhuma maneira melhor de reprimir nossa vaidade, orgulho, autonomia, confiança em nós mesmos, do que provando o quanto somos estúpidos e o quanto é frágil e vulnerável nossa natureza humana. Neste caso, é necessário passar pela experiência da aflição. Portanto, ele nos aflige com humilhação, pobreza, perda de entes queridos, enfermidades ou outras provações. A prosperidade é perigosa e pode fazer-nos tirar o foco de Deus e colocar em nós mesmos. Agora, quando a adversidade quebra a nossa resistência, voltamos a depender exclusivamente da graça de Deus. Então aqui você começa a perceber como as adversidades vão nos moldando, nos tornando humildes, né? Como ele acabou de dizer esse subtópico aqui. Depois no subtópico terceiro ele vai falar que a cruz nos torna esperançosos. Depois no quarto tópico ele vai dizer que a cruz nos ensina a obediência. No quinto ele vai falar que a cruz contribui para a disciplina. Conosco ocorre o mesmo que com os cavalos rebeldes, que se no início são mimados e tolerantes, se tornam ariscos e indomáveis e não têm nenhuma consideração para com seus cavaleiros, aos quais deveriam estar submetidos. Pois ele fala que o grande médico espiritual, no caso, nosso Deus, toma a responsabilidade de cuidar de todos os seus pacientes. A alguns ele aplica um tratamento mais suave e a outros purifica por meio de um tratamento mais rigoroso. Porém, não deixa ninguém sem disciplina, pois todo mundo, sem exceção, está enfermo. Isso é consequência do pecado original. Depois no subtópico 6 ele vai falar que a cruz traz arrependimento. Ele fala que quando a aflição nos chega, devemos examinar nossa vida pregressa, pois certamente descobriremos que merecemos a disciplina que temos recebido. Afinal, todos nós somos pecadores, embora alguns dizem que a gente nasce bom e a sociedade é o que nos corrompe. No subitem 7, ele vai falar que a perseguição traz consigo o favor de Deus. O favor do Senhor é uma fonte de singular consolação para todo aquele crente que sofre perseguição por causa da justiça. Se somos atormentados e desprezados, mais enraizados em Cristo estaremos ao recorrermos a Ele. A gente já tinha falado um pouco disso anteriormente. No subitem 8, ele vai falar que a perseguição deveria produzir regozijo espiritual. Jesus Cristo será glorificado por meio de nosso sofrimento. Se não há angústia na pobreza, ou agonia na enfermidade, ou dor nos insultos, ou horror na morte, que valor teria o fato de olhar essas aflições com indiferença? Depois no 9 ele vai falar que nossa cruz não deveria nos tornar indiferentes. No 10 ele vai falar que a cruz é necessária para a nossa submissão. E ele diz que a adversidade nunca deixará de nos ferir. Quando enfermos, pobres, oprimidos, desprezados, ofendidos, em funeral de amigos, sofremos, nos entristecemos, todavia não esqueçamos que o Senhor planejou nossas provações de maneira que temos de nos submeter a Ele. Provações, viu? E não tentações. Nosso Deus não tenta ninguém. 11. A cruz é necessária para a nossa salvação. E ele fala sobre a paciência cristã, consistente com a justiça e a equidade, e logo destinada ao aperfeiçoamento de nossa salvação. E aí, por fim, ele fala que quanto mais somos oprimidos pela cruz, maior será a nossa alegria espiritual, e inevitavelmente a esta alegria se junta a gratidão. Então, você já consegue perceber algumas coisas interessantes que nós podemos tirar das adversidades que nós passamos na nossa vida. E principalmente, coloque isso na sua cabeça, que toda dor, todo sofrimento, toda maldade que temos nessa terra aqui é passageiro. Uma hora vai acabar. E por isso que nós devemos aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para que nós possamos ter uma vida de santificação aqui na terra, nos preparando para o encontro com Jesus Cristo, ou Ele vindo até nós, ou depois que nós morrermos e formos encontrar com Ele. Então, um livro muito interessante, lembrando que eu só falei de um capítulo, que era a questão da cruz, ainda tem outros capítulos aqui, mas senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, muito interessante o livro, se você tiver a oportunidade, adquira-o, porque você vai gostar da leitura dele, com certeza. Eu espero que esse vídeo te ajude a ver as adversidades da vida de uma forma diferente e também fazendo um panorama geral do livro aí, beleza? Forte abraço e até a próxima.